Há uma nova diretora de inteligência nacional, mas quais são suas opiniões sobre a China e o Irã? Em uma série de ordens executivas, Biden reverteu muitas das políticas de Trump. Então, qual é o legado de Trump? Muitos estão perguntando sobre a plataforma de mídia social Parler, se ela está online novamente. Há sinais de que ela esteja usando um serviço russo para hospedá-la. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Há uma diretora de inteligência nacional recém-confirmada. Ela entrará para a administração em breve. O Senado estava ocupado confirmando os membros do gabinete de Biden, enquanto o governo Biden se acomodava na Casa Branca. Na quarta-feira, o Senado confirmou a nomeação do presidente Biden com relação à diretora de inteligência nacional, Avril Haines. O Senado votou para confirmá-la após uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado no dia anterior. Haines é a primeira membra do gabinete de Biden aprovada pelo Senado. Todos os senadores democratas votaram para confirmá-la, enquanto 10 republicanos discordaram. Haines será a chefe da comunidade de inteligência do país. Haines serviu anteriormente no governo Obama. Sobre a questão de combater a China comunista, ela diz que os Estados Unidos deveriam adotar uma postura mais agressiva. Ela chamou a China de adversária em algumas questões e adversária em geral. I think our approach to China has to evolve and essentially meet the reality of the particularly assertive and aggressive China that we see today. China is a challenge to our security, to our prosperity, to our values across a range of issues, and I do support an aggressive stance, in a sense, to deal with the challenge that we're facing. Tanto Warner, o principal democrata do comitê, quanto o então presidente do comitê, o senador Marco Rubio, disseram que o PCC representa a maior ameaça à segurança nacional para os Estados Unidos. Sobre a questão com o Irã, Haines diz que o governo Biden está disposto a entrar novamente no acordo nuclear iraniano se o Irã também cumpri-lo. Isso, apesar de o país estocar combustível nuclear acima de um limite crítico e bloquear a expensão em locais suspeitos. Haines está substituindo o ex-deputado John Ratcliffe, que serviu no cargo por quase 8 meses. Durante sua gestão, ele divulgou documentos relacionados à investigação do FBI sobre a campanha de Trump sobre o suposto conluio com a Rússia para influenciar as eleições presidenciais de 2016. A investigação do advogado especial Robert Mueller, em maio de 2017 a março de 2019, revelou que não houve conluio entre a campanha de Trump e a Rússia durante a campanha de 2016 e não encontrou evidências de uma conspiração criminosa. A administração Trump é conhecida por sua postura linha dura em relação à China comunista, há muito vista como antítese da liberdade. Quando Trump fez campanha pela reeleição em 2019, comunismo contra a liberdade era um dos temas principais. Então, quais foram algumas de suas políticas sobre a China? As áreas incluem apoiar Taiwan e Hong Kong, desafiando protocolos de décadas de apaziguamento de Pequim, que vê Taiwan como parte de seu continente, enquanto a Ilha Democrata nega isso veementemente. Em setembro passado, Kate Crack, o subsecretário de Estado para o Crescimento Econômico, tornou-se oficial de mais alto escalão do Departamento de Estado a visitar Taiwan desde 1979. Foi quando o governo dos Estados Unidos transferiu o reconhecimento diplomático para Pequim. Durante os últimos dias do governo Trump, o Departamento de Estado removeu todas as restrições autoimpostas aos contratos com autoridades taiwanesas, o que lançou as bases para as relações ainda mais estreitas com a Ilha Democrática. Sobre a pandemia, os Estados Unidos também seguiram o exemplo de Taiwan. Taiwan foi a primeira a interromper os voos para a China. Trump proibiu viagens da China em 31 de janeiro de 2020.
Menos de 2 semanas após a confirmação da primeira infecção nos Estados Unidos, ele se referiu repetidamente ao vírus como o vírus da China e criticou o PCC por suprimir os primeiros alertas sobre o surto, bem como permitir que voos internacionais deixassem a cidade enquanto enclausurava Wuhan internamente. Sobre a questão do roubo de propriedade intelectual, a administração Trump também cortou as fontes de receita de empresas privadas vinculadas ao Exército de Libertação do Povo e bloqueou a ameaça de espionagem representada pela tecnologia chinesa. Também foi efetuada a proibição de compras de equipamentos e software de algumas empresas, ao mesmo tempo que foi proibido o comércio, além de uma longa lista de outras medidas. A lista de entidades com proibição de comércio agora contém centenas de empresas chinesas, muitas das quais foram incluídas na lista negra devido aos seus laços com o Exército de Libertação Popular. O governo Trump também tomou posição quanto aos direitos humanos, quebrando décadas de silêncio sobre esses abusos do regime chinês ao sancionar os oficiais responsáveis do PCC. Ele também se retirou da Organização Mundial de Saúde e do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, organizações onde o regime chinês ocupa posições de poder. Nos Estados Unidos, Trump também trabalhou para erradicar a infiltração comunista. O comunismo trabalha para abolir a propriedade privada e a livre iniciativa, o que também pode ser alcançado com o tempo por meio do aumento dos níveis de tributação e regulamentação. Trump cortou impostos. Impostos mais baixos revitalizaram a economia dos Estados Unidos e trouxeram de volta empregos na indústria, que alcançou níveis baixos de desemprego. E essa questão surgiu muito recentemente. Qual é o legado do presidente Trump? Algumas pessoas disseram que, entre os 5 e 6 presidentes mais recentes, ele é o único que não iniciou uma guerra. Ele construiu um muro de fronteira e reduziu drasticamente o influxo de imigrantes ilegais. Em suma, conforme afirmado no site da Casa Branca, promessas foram feitas e promessas foram mantidas, mas muitos apontaram a restauração das tradições americanas como sua maior conquista. Isto é, aos ideais e práticas dos pais fundadores dos Estados Unidos, a crença em Deus e o americanismo. As conquistas listadas são, na verdade, os exemplos da mudança fundamental que ele fez. Ele também promoveu a liberdade religiosa nacional e globalmente. Uma delas foi a Comissão de 1776 de Trump, formada em setembro, quando Trump assinou a ordem executiva em novembro passado. Ele disse que era para melhor capacitar uma nova geração a compreender a história e os princípios da fundação dos Estados Unidos em 1776 e, por meio disso, formar uma união mais perfeita. Trump disse que estava restaurando a unidade nacional baseando-se nos princípios básicos comuns da América. Voltando à Declaração de Independência, onde afirma: os Estados Unidos da América foram fundados na crença de que a vida, a liberdade e a busca da felicidade são direitos inalienáveis, esses princípios constituem o cerne de nossa identidade americana. O objetivo era ajudar as gerações futuras a lembrar como o país foi fundado. A comissão divulgou um relatório poucos dias antes de Trump deixar o cargo, revisando os princípios fundadores do país. O relatório de 1776 observa na introdução: no curso dos eventos humanos, sempre houveram aqueles que negaram ou rejeitaram a liberdade humana, mas os americanos nunca hesitarão em defender as verdades fundamentais da liberdade humana, proclamadas em 4 de julho de 1776. Nós devemos sempre manter essas verdades. O relatório prossegue, observando a divisão entre os americanos e sua compreensão da história da fundação do país e como ele deve ser governado. O relatório examina novamente os princípios e ideias estabelecidos na Declaração de Independência. Ele diz que nem a América, nem qualquer outra nação viveu perfeitamente de acordo com as verdades universais de igualdade, liberdade, justiça e governo por consentimento, acrescentando: mas nenhuma nação antes da América ousou declarar essas verdades como base formal para sua política. Ninguém se esforçou mais ou fez mais para alcançá-las. O relatório também examina os desafios aos princípios fundadores da América, alguns que são históricos, como a escravidão, e outros que são contemporâneos, como o progressismo, o fascismo, o comunismo e a política de identidade.
O relatório declara os argumentos, táticas e nomes desses movimentos mudaram e a magnitude do desafio variou, mas todos eles estão unidos pela adesão à mesma falsidade, que as pessoas não têm igual valor e direitos iguais. Ele alerta sobre os perigos dos movimentos políticos modernos que se afastam dos princípios fundadores da América, observando grandes reformas como a abolição, o sufrágio feminino, o anticomunismo, o movimento pelos direitos civis e o movimento pró-vida têm frequentemente surgido para melhorar nossa dedicação aos princípios da Declaração da Independência nos termos da Constituição. O relatório também apela a uma renovação nacional da educação que ensina futuros cidadãos americanos para defender a América e defender seu modo de vida. O relatório observa, em casa, na escola, no local de trabalho e no mundo, são pessoas e apenas as pessoas que têm o poder de defender a América e defender seu estilo de vida. 2 dias após a divulgação do relatório, o presidente Biden o rescindiu em uma ação executiva. A Comissão de 1776 é comumente vista como uma resposta direta ao projeto 1619 do New York Times, que retrata os Estados Unidos como uma nação inerentemente racista. O projeto vencedor do prêmio Pulitzer consiste em uma coleção de ensaios que argumentam que o principal motivo da Revolução Americana foi preservar a escravidão. O relatório da Comissão de 1776 adverte que as faculdades e universidades dos Estados Unidos se tornaram focos de anti-americanismo, difamação e censura, com a intenção de manipular mais opiniões do que educar mentes. Ele apontou especificamente que o historiador Howard Zinn e o projeto 1619 evitam que os alunos vejam a humanidade e bondade e a benevolência nas figuras históricas da América. De acordo com o relatório, os jovens leitores estão sendo apresentados a uma versão distorcida da história dos Estados Unidos. O relatório observou o revisionismo histórico que atropela a erudição honesta e a verdade histórica envergonha os americanos ao destacar apenas os pecados de seus ancestrais e ensina alegações de racismo sistêmico que só podem ser eliminadas por mais discriminação. É uma ideologia destinada a manipular mais as opiniões do que educar mentes. Após a transição presidencial, o relatório de 1776 foi removido do site da Casa Branca. Ele ainda pode ser encontrado nos arquivos de Trump no site da Casa Branca. Muitas das políticas do presidente Trump já foram revertidas sob a nova administração. Trump disse em sua mensagem de despedida: enquanto há um novo governo no comando, o movimento que iniciamos está apenas começando. The movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grow stronger by the day. Como Lincoln disse no discurso de Gettysburg, um governo do povo, pelo povo, para o povo. Mas as pessoas estão começando a questionar se esse ainda é o caso, à medida que as Big Techs intervêm e começam a censurar a liberdade de expressão. Falando de liberdade de expressão, vamos a uma atualização sobre o Parler. A mídia social agora está usando um serviço russo para hospedar sua plataforma. O DDoS Guard oferece proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço e fornece serviços de hospedagem. O diretor de operações do Parler disse ao New York Times que o DDoS Guard oferece suporte apenas a uma página da web temporária. Ele disse que a empresa tentaria encontrar outras empresas para operar toda a sua rede de mídia social. O site ainda está tendo problemas para voltar a ficar online. Alguns especularam que o Parler usará os serviços de hospedagem da empresa russa e ficará sujeito às leis russas. O diretor de operações do Parler, Jeffrey Wernick, disse que a mídia não está usando os serviços de hospedagem da empresa russa, o que prefere encontrar uma empresa americana para isso. O DDoS Guard afirma que não divulga dados de clientes a terceiros. O Parler foi excluído pelos serviços de web da Amazon. A Amazon, Apple e Google removeram o Parler em meio a alegações de que o site ajudou a incitar a violência na capital no dia 6 de janeiro. O Parler está processando a Amazon, dizendo que a empresa não tem evidências de que a plataforma de mídia social foi usada para incitar a violação do Capitólio. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!